Vídeo 55. Já na época do Brasil, eu sempre imaginei colocar um brinco, mas não tinha a coragem para tanto, né? Eu não posso ver agulhas, não posso ver sangue, não simpatizo com hospitais, com necrotérios e afins. Ou seja, a ideia de colocar um brinco era só um sonho. Um sonho que eu tinha certeza que eu nunca ia realizar. Na Europa, o uso do brinco masculino era muito maior que o uso no Brasil. No Brasil já existia, mas era uma coisa bem menor, e principalmente no meu estado, no Rio Grande do Sul, que a cultura é dos machos, né? No Rio Grande do Sul, somos obrigados a ser machos. O brinco não era uma coisa muito bem vista, né? E olha, isso são 26 anos atrás, e eu acredito que hoje ainda não é, então imagina aquela época, né? Só que eu olhava os brincos e sempre imaginava, um dia eu tinha que ter coragem de pôr um brinco. E eu fui na Baixa de Lisboa com um minizinho, tinha umas coisas para resolver pelo O Boticário, e passei na montra, para nós brasileiros, uma vitrine ou vitrina de loja. Na verdade era a montra de uma farmácia, e até porque as farmácias tinham a tradição de colocar brincos, e sempre tinham nas montras aqueles brincos especiais para furar a orelha, né? Este lado aqui está meio complicado. Vamos para o outro lado da avenida. E daí, ali, eu vi um brinco que me agradou. Eu achei um brinco muito bonitinho, mais ou menos do estilo que eu imaginava se um dia eu fosse colocar. E a curiosidade foi tão grande que me puxou para dentro da farmácia. E chegou um cara para me atender, era um cara novo, né? Para nós, para o nosso português, um gurizão, né? Um cara assim bem novo, um cara novo como eu era, né? E eu perguntei sobre aquele brinco, e ele foi na montra, pegou o brinco, já colocou o brinco numa pistola e disse: onde é que tu quer colocar? E eu disse: não, para aí, eu quero ver o preço do brinco. E ele disse: não, o brinco é tantos escudos, e pegou uma caneta, marca aí na tua orelha. E eu disse: não, mas eu não quero colocar o brinco, eu quero saber o preço. Não, olha aqui no espelho. Me posicionou na frente do espelho, quase que levou a minha mão até a orelha, e eu abobadamente
sem saber exatamente o que estava fazendo, coloquei um pinguinho de tinta de caneta na orelha e ele automaticamente colocou aquela pistola e pá! Assim, ó. Eu não vi nada. Aquilo aconteceu. São aquelas situações que depois tu te pergunta como que eu coloquei um brinco. Mas eu coloquei um brinco assim, em segundos, na loucura daquele cara que era um bom vendedor e capaz de induzir alguém que não tinha coragem de furar uma orelha, de furar, né? Claro que antes eu disse, não, eu não posso ver sangue. Ele disse, não, isso aqui não sai sangue. E eu digo, não, mas isso aí vai doer. Ele disse, não, isso aqui não dói. E pá! E foi assim. Na verdade, não dá nem para dizer que dói, porque é um calorão só na orelha. É uma espécie de pistola que pega no lado da orelha e atrás da orelha tem tipo um Vzinho ali, um formato em V, que aquele brinco atrás fica tarraxa, né? E na frente vai o brinco, perfura a orelha e já ele automaticamente penetra naquela tarraxa e a orelha da gente fica ensanduichada, mas um calorão que não dá para dizer que é dor, mas a orelha ficou quente e vermelha, que parecia que eu tinha levado uma tijolada, uma pedrada na orelha. Só que eu olhei no espelho e achei legal. Eu disse, incrível, eu coloquei um brinco. Sem querer eu estava de brinco. E fiz o resto das andanças que eu tinha que fazer a trabalho. E voltei para o escritório achando que ninguém ia ver, né? Quando eu entro no escritório, todo mundo diz, tu colocou um brinco. Assim, ó, a orelha eu acho que dava para ver uns 15 quilômetros a vermelhidão e não tinha como não notar aquele brinco. E aquela situação se sucedeu, todo mundo que eu ia encontrando que me conhecia lá, a gurizada toda, tu colocou um brinco, né? E foi aquele brinco colocado, nem foi na coragem, né? Foi no susto. Mas eu achei que ficou legal, né? E todo mundo disse, mas que gaúcho, meu, tu vai botar brinco, né? E eu levava aquilo, eu digo, tá, qual é o problema? Eu sou gaúcho e eu uso brinco, e qual é o problema? Gaúcho não usa isso, gaúcho é macho, né? Tinha toda essa, digamos assim, colocação, né? Não podia um gaúcho colocar um brinco, era uma afronta aos nossos antepassados machos. E eu dizia, bom, então eu não sou tão macho assim. Deixa pra lá que eu não sou macho o suficiente para honrar toda essa tradição gaúcha, né? Deixa eu com o meu brinco, deixa eu com as minhas festas e deixa eu com as minhas mulheres, né? E falando em mulheres, o que mais acontecia era se falar de mulheres lá na nossa pensão, né? Era muito homem reunido e se falava muito das mulheres. Olha os quero-queros voando lá, gente! Não vai pegar. Esse aí eu acho que eu não peguei. E se falava muito nas mulheres e principalmente da mulher brasileira, né? Éramos todos brasileiros, eu, o Rick, o Leon, o Everton, o Mala, que vinha da pensão do lado, né? E sozinho ali naquele território brasileiro estava o Jonas, né? Que era português e morava ali.
E daí o Jonas ficava fascinado pelo que se falava da mulher brasileira, né? E aqui cabe uma parte, né? Não tinha uma agência de viagens que se passava na Europa, em qualquer país, em qualquer lugar, e na montra da agência de viagens tinha um cartaz com uma brasileira com uma enorme bunda que cobria todo o cartaz. Só existia no Brasil a bunda. Poderia ser um cenário de praia, de campo, podia ser a Amazônia, mas a bunda estava tapando toda a floresta amazônica. Ou seja, era o que o Brasil vendia de turismo no exterior, a bunda da mulher brasileira, né? E com as nossas conversas ali, o Jonas só perguntava, mas então como é que essas brasileiras e o que essas brasileiras têm que as mulheres do resto do mundo não têm, né? E eu até defendia as europeias, né? Eu dizia, olha, não tem nada diferente, né? Eu tenho visto aqui mulheres lindíssimas, o corpo lindíssimo, como eu já falei anteriormente, a perna da portuguesa não existe no universo. Ali tem um quero-quero. A perna da brasileira, aliás, da portuguesa, não existe nem em Marte para bater. A perna mais linda e mais torneada do mundo. E então eu defendia as europeias. Eu dizia, não, a brasileira não tem nada de tão, né, especial que não exista nas outras mulheres do mundo. Mas os meus colegas lá defendiam que não, que a mulher brasileira e principalmente a gaúcha, e como o gaúcho é muito bobo, né, e lá só tinha gaúcho, diziam não, mulher que nem existe no Rio Grande do Sul, vocês não vão ver em lugar nenhum do mundo, né? E o Jonas queria saber que mulher era essa, né? E ele já estava completamente perdido e dizia, eu ainda quero ir no Brasil e eu quero ver essas mulheres, né? Não que ele não via brasileiras lá, que tinham muitas brasileiras, né? Mas ele queria, como, digamos assim, ver de perto no contexto brasileiro, né? Eu gostaria de continuar esse vídeo. Mas eu acho que dá para terminar a história que eu queria contar aqui. E daí o Rick comprou uma revista Veja, uma revista brasileira, e tinha na contracapa da revista tinha uma guria que era conhecida nossa numa propaganda de cigarros no Brasil, né? E o Rick comprou aquela revista e chegou na pensão e disse, olha, aqui a Mayra, né? E todos nós, é a Mayra mesmo, né? E o Jonas disse, não, vocês conhecem essa mulher? Não acredito que vocês conhecem essa mulher. Nós, não, isso aí se criou lá com a gente, né? É, do mesmo bairro lá, amiga nossa, conhecida nossa, né? E namora o Fabrício, que também é um amigo nosso, né? E são namorados e tal. E eles, não, eu quero conhecer essa mulher, eu quero ir para o Brasil, eu quero conhecer essa mulher. E eu fui o primeiro que disse, olha, se tu visse o pé da Mayra, tu não namorava a Mayra, né? E aqui não é preconceito, não é nada, mas todo mundo sabe que as modelos muito altas têm os pés mais horríveis do mundo, né? E aqueles pés enormes, aqueles pés, e a Mayra era assim, né? E eu coloquei isso e só faltaram me jogar pedras, né? Todo mundo disse, não, agora tu vai esculhambar até a mulher brasileira e uma amiga nossa. Eu digo, não é isso. Mas a verdade tem que ser dita, né? Vai o Jonas chegar lá no Brasil e encontrar uma brasileira assim, achando que é a coisa mais linda, e na hora que ele olhar pro pé, ele vai sair correndo, né? Olha, infelizmente eu tô com muito problema de armazenamento.
continuo no próximo vídeo. Valeu!